Bom, gente, meu nome é Thales, vamos continuar aqui falando sobre os descritores do SPAES, e agora eu estou falando sobre o D28, que é reconhecer a representação algébrica ou gráfica da função polinomial do primeiro grau. Esse assunto, ele é do 9º ano, só que quando é no primeiro ano, os alunos do ensino médio têm um aprofundamento maior acerca deles, mas não é esse aprofundamento que vai cair no SPAES. Esse aprofundamento ele cai mais para o Enem. Podem ter algumas coisas particulares? Podem, mas é muito pouco, é muito raro isso acontecer, tá bom? Bom, vamos lá. Então, reconhecer a expressão algébrica ou gráfica da função polinomial do primeiro grau consiste no reconhecimento da lei de formação da função afim, que é a função do primeiro grau, bem como, a partir de um gráfico no plano cartesiano, poder identificá-la de maneira geométrica como uma reta. O gráfico da função afim é uma reta. Qual é a função afim de maneira algébrica? É uma expressão, que a gente vai ver aqui. O que o descritor pede? Que vocês consigam saber qual é a reta que representa a função afim, função do primeiro grau, ou a expressão algébrica que representa essa função. A lei de formação é a expressão algébrica. Por vezes, questões que cobrem o descritor D28, eles vão com certeza cobrar do aluno a capacidade de, numa situação problema, identificar a lei de formação, que é a expressão algébrica da função, ou identificar o gráfico. É isso que a gente vai ver aqui nesse D28. A função polinomial do primeiro grau ela pode ser expressa de maneira algébrica e gráfica. A gente já viu isso no slide anterior. Mas vamos entender de fato o que é isso. Bom, seja uma função f de reais em reais, chama-se função polinomial do primeiro grau, ou função afim, ou função do primeiro grau somente, quando existem dois números reais, a e b, tal que para todo x pertencente aos reais é definida a seguinte expressão: f de x é igual a x mais b. Esse é o formato da expressão, esse é o formato da função polinomial do primeiro grau. Ela vai ter um certo f de x, que representa o valor da função, vai ter esse a, que representa o coeficiente angular, e vai ter esse b, que representa o coeficiente linear. E aí a gente vai entender bem direitinho agora nos próximos slides. Então, essa é a forma algébrica de uma função do primeiro grau. Sempre que você for calcular uma função do primeiro grau, perceba, o x está elevado a quanto? A 1. Aqui não está aparecendo, mas é 1. Se tiver 2, já não é uma função do primeiro grau. Se tiver no expoente, já não é uma função do primeiro grau. Tem que estar desse jeito. Pode só ter o a, x? Pode. Pode só ter o b? Até pode, mas não é muito comum. Mas pode. A gente vai ver agora. A função polinomial do primeiro grau, de maneira gráfica, é essa daqui. O gráfico da função afim representa uma reta. Como 2 pontos são necessários para determinar uma reta, escolhemos 2 valores distintos para x e calculamos os correspondentes valores de y. Nessa reta aqui que vocês podem ver, a função está expressa aqui de maneira algébrica, f de x igual a 50x mais 100. Se eu disser que x vale menos 2, ó, bem aqui, ó, x vale menos 2, quando eu falo que x vale menos 2, fica aqui 50 vezes menos 2, que dá menos 100. Então, fica f de x, ou seja, f de menos 2 vai ficar menos 100 com mais 100, que dá 0. Ou seja, quando x vale menos 2, o y tá valendo quanto? Bem aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, que eu tô parado. Vale 0, tá? Isso aqui a gente vai conhecer como o zero da função, mas não é isso que eu quero chegar. Olha aqui, quando o x vale 0, agora o x está valendo 0. Se eu substituir aqui, ó, 50 vezes 0, 0. 0 mais 100, 100. Quando o x está valendo 0, o valor do y é quanto? 100. Ou seja, o f de x ele pode ser trocado pelo y, viu? Então, aqui na expressão algébrica, na forma algébrica, eu posso trocar esse f de x por y. E, por fim,
um outro ponto aqui, ó. Se eu disser que o x vale 2, a gente vai encontrar o quê? Que 2 vezes 50 dá 100. 100 mais 100 dá o quê? 200. Então, quando o x vale 2, o y tá valendo 200. E vejam aí, se o x vale 4, o x valendo 4, o y vai valer esse valor aqui, que é quanto? Pensem aí. 50 vezes x, o x é 4. Então, 50 vezes 4 dá 200. 200 mais 100 dá o quê? 300. Então, bem aqui, ó, é 300. Quando o y vai dar 300, é porque o x vale 4. E assim a gente faz essa expressão. E percebam que a reta, ela passa por todos esses pontos. Ou seja, a reta, a linha que representa a função afim, ela é chamada de reta. O gráfico dela é uma reta que passa por todos os pontos que tem como para-ordenadas um certo x e um certo y. Esse x é o valor dado à incógnita x, e os valores de y é o resultado do valor da minha função. Os coeficientes da função polinomial do primeiro grau, para ficar mais claro, que a gente falou, né? O coeficiente A, ele é chamado de taxa de variação, mas o nome mais comum mesmo é esse aqui, ó, coeficiente angular. Ele é o responsável pela declividade ou inclinação da reta. Inclinação da reta em relação ao eixo x, aqui, ó. Se o A ele for maior do que zero, a reta está crescente, ó. Daqui ela vai subindo, ó, da esquerda, da sua esquerda para a sua direita, ela vai assim, ó, crescendo, subindo, tá vendo? Porque o A é maior do que zero. Agora, se o A for menor do que zero, ou seja, o A é negativo, significa que da esquerda para a direita, a minha reta, ela vem assim, ó, ela vem daqui de cima e ela vem, ó, descendo, nesse sentido, ó, da esquerda para a direita e tá descendo. E vai continuar descendo, quando o A é negativo. O coeficiente angular da reta é o número real a que expressa a tangente trigonométrica de sua inclinação alfa. Ou seja, a gente também pode dizer que o A é a tangente do ângulo. Só que isso daqui é um assunto que você só vê o pessoal do primeiro e do segundo ano só vai ver realmente de fato no terceiro. Nem o pessoal do terceiro ano de 2020 ainda viu, né? Porque eles vão ver isso no conteúdo de geometria analítica, quando a gente vai falando sobre a equação da reta. Mas vamos continuar. O coeficiente B, ele é chamado de termo independente. Por que independente? Porque ele está sozinho, ele não tem um x acompanhando ele. Já o A tem. E ele também pode ser chamado de coeficiente linear, que é o mais comum. Graficamente, o B ele é a ordenada do ponto onde a reta corta o eixo y. O que é a ordenada? Ele é o valor, esse pontinho bem aqui, é o valor de B. Esse valor aqui, o valor do B, vai dizer onde a reta toca o eixo y, bem nesse pontinho aqui. E se o B for maior do que zero, ele vai tocar acima do eixo x, ó, na parte positiva do eixo y. Se o B for negativo, ele vai tocar abaixo dessa reta x, ó, abaixo, bem aqui, ou seja, o B é negativo. Nessa parte, ó, daqui para cá, descendo, o valor de y é negativo, então o B também é negativo, tá bom? E aí, alguns exercícios aqui para vocês entenderem como é a situação de questões envolvendo o D28. Vocês têm que descobrir qual é a expressão ou gráfico. Ou você vai ter que descobrir a função que expressa a situação, ou você vai ter que descobrir o gráfico. No caso aqui, para essa questão, ele está pedindo para descobrir a função, porque ele fala assim, em fevereiro, o governo da cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Por uma anuidade de $24, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em outra qualquer. E se quiser estender a pedalada, paga $3 por hora extra. Ele quer saber qual é a expressão que relaciona o valor pago pela utilização da bicicleta por um ano, quando se utilizam X horas extras nesse período. Ou seja, a expressão aqui vai utilizar horas extras. Então, opa, deixa eu voltar para cá. Botei, pronto. Então, vamos lá.
ele vai querer descobrir um certo f de x, é isso que ele quer descobrir. Beleza. Eu sei que eu tenho que pagar 24 dólares para usar as bicicletas, certo? Aí, eu tenho direito a 30 minutos, só que eu vou usar por horas, ele está falando aqui que vai ser utilizado por horas extras. A anuidade, ou seja, por um ano, eu irei pagar 24 dólares. Então, eu tenho aqui, ó, 24 dólares é fixo, não vai mudar. O que vai mudar é a quantidade de horas extras que eu vou usar. Se eu usar uma hora extra, eu vou pagar 3 dólares a mais do que os 24. Então, eu vou pagar 27 dólares. Estou me sentindo rico, né? Usando dólar. Se eu passar 2 horas extras de bicicleta, eu vou pagar 30 dólares e assim sucessivamente. Só que, tipo assim, eu posso usar qualquer valor, qualquer quantidade de horas. Então, como eu não sei a quantidade de horas exatas, eu vou chamar de X. Então, além dos 24 reais, ou vontade de ser pobre mesmo, né? Além dos 24 dólares, eu vou usar ainda uma certa quantidade de horas extras. Essas horas extras, o valor dela vai depender. Aliás, o valor dela vai depender justamente dessas horas extras que eu não sei. Eu só sei que para cada hora eu pago 3 dólares. Então, a função vai ser 24 mais 3x. Ou, aqui na ordem mais corretinha, já que a gente sabe que a função ela é desse formato aqui, né? Então, ela tem que ficar assim, ó. 3x mais 24. A resposta é a letra D. D de descomplica, né? Como se fosse, descomplica, por favor, como é que se diz? Me patrocina, me dá um lápisinho assim, bem legalzinho, aqueles lápis de mouse, sabe, pra me usar, e adorar. Se quiserem fazer uma vaquinha, eu também aceito. Bom, e aí, ó, essa outra questão aqui, ele tá pedindo, dentre as funções do Saresp, ó, de São Paulo, viu? Igualzinho o SPAES, só que é lá de São Paulo. Entre as funções abaixo, identifica aquela que melhor representa o gráfico mostrado abaixo. Aqui, ó, eu já sei que o ponto que toca a função é 1. Então, peraí, o valor do B vale 1. Isso aqui é óbvio. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Como eu sei que B vale 1, aqui o B tá valendo 7, aqui o B tá valendo 2. Então, descarta. Descarta a letra A, descarta a letra C. Só pode ser a letra B ou a letra D. Como é que eu faço para descobrir, então, essa situação? Simples. Como eu tenho a função dessa forma, ó, f de x igual a x mais b, eu vou substituir as informações que eu tenho. Como, professor? Olha, quando a função zera, eu não sei o valor exato aqui, né? Da minha situação. Eu poderia calcular se eu quisesse. Se eu já tivesse o valor aqui, por exemplo, se aqui dissesse que aqui vamos pensar aqui, menos 0,5, só uma hipótese, tá? Eu poderia substituir, então, a informação do x, do b que vale 1, e aí eu descobriria qual era o valor do a. Só que aqui eu não estou precisando descobrir o valor do a, né? Porque assim, se o b vale 1, B é positivo. Então, se B é positivo, só tem uma situação que responde. A letra D também não responde. Nem eu percebi essa situação. Essa questão é fácil, para falar a verdade. A resposta certa seria a letra B. Lá em São Paulo, as respostas são fáceis e mesmo assim o pessoal parece que não sabe não, né? Se fosse vocês iam tirar de letra isso aqui, tá bom? Tem ainda essa outra questão aqui, ó. O gráfico, agora sim, nessa daqui eu vou precisar descobrir a função a partir do gráfico também, do mesmo jeito daquela lá. Só que agora, olha bem, vamos lá, cadê? Aqui. F de x é igual a x mais b. O que eu tava querendo fazer é assim. Bora lá. Quanto é que vale o b aqui, ó? O b, a reta, ela vai continuar descendo.
mas ela tocou o eixo Y no ponto 0. Então, B vale 0. Somado com o valor de A, eu não sei. Então, vou deixar o A aqui. Mas eu sei um valor para X. Quando X vale 2, o meu Y, que é o f de X, vale 190. 190. Então, eu tenho assim, ó, 2 vezes A, 2A, igual a 190, só invertir. O A, portanto, vai ser 80, vai ser 95, certo? Puxar pra cá, ó. Adoro fazer isso, saudades. Como eu sei que o valor do A é 95, eu tenho que ver quais alternativas tem o valor do A igual a 95. Ó, essa daqui e essa daqui, certo? Aí, aqui, representa o valor de S, ou seja, a função, ela é expressa assim, ó, S de T, S de T, é igual ao valor de A, que é 95, e esse T que tá aqui no meio, ele vem pra cá. Que também eu posso expressar como sendo, opa, esquece esse rabisco, fica S, vamos fazer um S mais bonitinho, S é igual a 95 T. Resposta, letra A. Poderia ser a letra C, mas não, ó, porque aqui tá falando o tempo em função... Aliás, o tempo em função do quilômetro, da distância, e não é. Na realidade, é a distância em função do tempo. A distância tá variando em função do tempo, tá bom? Resposta letra A. E aí tem outras questões que vocês vão poder também tentar brincar aí, e outras. E tem mais também lá na apostila do aluno, no link que tá na descrição do grupo de vocês, no nosso grupo individual, certo? Que eu tenho com cada turma, que eu ensino, e tá à disposição de vocês lá. Esse material, esses slides e a apostila do aluno do terceiro ano do ano passado, que tá lá também à disposição para vocês aproveitarem para estudar. Muito obrigada.